o doutor João Henrique Quiminazo, é o nosso assessor jurídico. Sim. Né? Ele resolve todas as pendengas aqui. Quando a gente tem alguma treta aí para fora, também a gente liga. Mentira. O doutor Quiminazo já esteve várias vezes aqui no Bate-Bola e a gente recorre mais uma vez a ele para entender exatamente a negociação do Zeca, mais com o Santos, né, do que com o Flamengo, porque tudo indica que se não houver nenhum impedimento jurídico, ele vai jogar no Flamengo, né? Boa noite, doutor João Henrique. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bate-Bola. Conte tudo pra gente. Que o Zeca tá fora do Santos, eu não tenho dúvida, mas quero ouvi-lo. Boa noite, João, Jean, Mauro, Calçade, o Fã do Esporte. É um prazer falar com vocês. Como sempre, assisto o programa todo dia, aprendo bastante com vocês e quando posso falar alguma coisa do ponto de vista jurídico, eu faço questão de contribuir de alguma forma. A questão do Zeca, o que eu acompanhei e fui pesquisar esse tempo todo, até porque não advogo no caso, é que ele entrou com uma ação contra o Santos, alegando atraso do recolhimento do fundo de garantia e atraso no pagamento do direito de imagem, tentando incorporar o direito de imagem ao salário dele. Me parece que o TST concedeu uma liminar para ele, rescindindo o contrato dele justamente por conta desse atraso do fundo de garantia. E o Santos tentou recorrer dessa medida e não conseguiu modificar. Uma questão jurídica chata, mas citando o texto de lei, o artigo 31 da Lei Pelé, ele diz lá que a falta do recolhimento do FGTS por 3 meses ou mais é passível de rescisão de contrato de trabalho. E o FGTS se comprova pelo extrato. Então, muito possivelmente, o Zeca deve ter juntado o extrato do fundo de garantia dele no processo, que comprovou a falta de recolhimento e, consequentemente, o TST conseguiu dar liminar para liberar o vínculo dele com o Santos. Olha, duas questões. O Jorge Henrique Rocha, que é nosso assíduo telespectador lá de Praia Grande, litoral de São Paulo, diz: o Santos está com uma situação tão complicada que o José Carlos Pérez, que é o novo presidente, parece estar conseguindo um empréstimo bancário de 5 milhões para pagar a segunda parte do 13º salário de funcionários de elenco. Ou seja, é a velha política de terminar o ano sem dinheiro, pedir dinheiro para fazer papagaio em banco e tal, embora ele diga aqui que parece estar conseguindo, mas é muito provável que isso esteja realmente acontecendo no Santos. E a outra, doutor Quiminazo, é o seguinte: o Zeca também alega, através dos seus advogados, que ele não tinha segurança no trabalho, né, por causa das ameaças de torcedores, num ambiente onde a torcida xinga, às vezes apedreja ônibus. Uma questão relevante que a justiça pode acolher para dar ganho de causa a um atleta que se diga intimidado, ameaçado? João, é um fato importante, acho que essa questão da ameaça não foi o fundamento da decisão, porque a questão do Zeca não se sentir seguro envolve ali uma questão de conseguir efetivamente comprovar isso. Isso daí depende até de oitiva de testemunhas, de prova documental, mas ao final do processo, isso sim é um motivo para rescisão do contrato. Um dos deveres do empregador, no caso o clube, é fornecer a segurança para o seu funcionário. Imaginem vocês aí na emissora apresentando o bate-bola e tendo o risco de diversos telespectadores invadirem a emissora para querer agredir vocês porque vocês falaram alguma coisa que eles não gostaram. Isso não traria segurança e seria possível a rescisão do contrato. Com um jogador de futebol, acho que é o mesmo princípio. Se o torcedor xinga da arquibancada, é uma coisa, é uma situação, até uma prática habitual do futebol. Mas a partir do momento em que o torcedor apedreja ônibus, invade centro de treinamento ou coloca efetivamente em risco a integridade física do atleta, eu acho sim que ele consegue a liberação, a rescisão do contrato dele na justiça, justamente pelo empregador não fornecer a segurança necessária. Quiminazo, boa noite, é o Jean. Eu queria saber um pouco, né, nesse caso do Zeca, como é que é o trâmite a partir do momento que é tomada uma decisão? Então, vamos supor que amanhã o Zeca tenha liberação total para assinar com o Flamengo, passe a jogar no Flamengo.
existe alguma chance durante um processo todo aí do Santos eventualmente recorrer? E quando recorrer, a partir do momento que ele recorre, o Zeca ficar impedido de jogar? Quer dizer, isso poderia vir a ser um problema para um eventual clube que viesse a contratar o Zeca ou não? Jogar ele sempre vai poder e aí a discussão vai ser onde ele vai poder jogar. Ô, Jean, a partir do momento em que o Poder Judiciário dá a decisão liberando o atleta para jogar em outro clube, é expedido um ofício para a CBF para que a CBF libere lá o bid e o atleta possa atuar por outro clube. E o processo vai seguir o seu trâmite normal. Se, ao final do processo, o clube comprova que ele estava certo, no caso aqui que a gente está discutindo, que o Zeca estava errado, o Santos teria direito a receber uma indenização, quer seja do Zeca ou do novo clube que ele vai, provavelmente seja o Flamengo, que é a tal da multa rescisória lá do contrato, que tecnicamente a gente chama de cláusula indenizatória desportiva. No caso do Zeca, é aquilo que eu disse, como a gente está tratando de fundo de garantia, existe o extrato que comprova o não pagamento. Então, acho difícil o Santos reverter essa situação. Mas se por qualquer motivo ele reverter, como ele não vai mais conseguir ter o Zeca jogando na idade que o Zeca tem hoje, nas condições que ele tem hoje, ele vai fazer direito a receber essa multa, ou quer seja do Zeca ou do novo clube que o Zeca vá. Tendo interesse no Zeca como tem, o Flamengo poderia ter a tranquilidade de dizer: agora, se eu assinar com o Zeca, eu tenho certeza que não vou precisar pagar os 50 milhões de reais. Quer dizer, qual que é o prazo, qual que é o trâmite para que um clube possa contratar o Zeca sem ter dúvida alguma de que não vai precisar pagar o valor da cláusula? Jean, tecnicamente, nesse caso, no momento em que o processo se encerrar, quer seja por um acordo entre Santos e Zeca, ou quer seja por uma decisão que não caiba mais recurso. A decisão que não caiba mais recurso, eu acho que vai demorar muito para acontecer. Então, acredito que o Flamengo tenha dado essa declaração para estimular que o Zeca entre em um acordo com o Santos para resolver esse processo, enfim, colocar fim na relação entre os dois, para que o Flamengo tenha essa segurança integral de assinar o contrato com o Zeca. João, no caso do William Arão, ele foi para o Flamengo e continuou brigando na justiça com o Botafogo e ele jogando pelo Flamengo. Tem alguma diferença dos dois casos? Não, porque aquilo que eu disse, quando é dada a liminar, é expedido um ofício para a CBF, a liminar é uma decisão temporária, é expedido um ofício para a CBF declarando rescindido aquele contrato, é publicado no bid a rescisão daquele contrato e o processo continua até o final. O clube tendo a chance de, eventualmente, apresentando a defesa, a documentação necessária, modificar a decisão. Só que o problema no caso do Zeca, que é o que a gente está tratando, volto a dizer, é fundo de garantia, que é prova documental, é extrato de fundo de garantia. Então, eles não conseguem comprovar que houve o pagamento em alguma outra oportunidade. A justiça até dá essa possibilidade, num caso de atraso de pagamento de salário, por exemplo, em que o clube pode, eventualmente, comprovar que pagou em dinheiro, pagou em alguma outra conta, mas o fundo de garantia acha uma dificuldade muito grande. Então, por mais que seja publicado no BID a rescisão do contrato do Zeca, ele vai ter condição de jogo de atuar pelo Flamengo, ele vai poder firmar um contrato com o Flamengo, mas ainda vai continuar o processo dele com o Santos até ter uma decisão final.